Um cristão pode ter armas? Um cristão católico pode ter armas? Eu estou vendo muita confusão no debate sobre porte e posse de armas por cristãos e por católicos, principalmente na interpretação da doutrina da igreja sobre esse assunto. Muita gente tem dito por aí, inclusive não só leigos, mas também padres, dizendo que a igreja, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, permite que as pessoas tenham armas ou façam uso de armas. E essa é uma interpretação muito equivocada. Eu vou mostrar aqui exatamente o que a doutrina da igreja diz claramente e também o que está na Bíblia, porque estão pegando trechos do Evangelho e deturpando aquilo que Jesus disse. Jesus não defende que as pessoas tenham armas e a igreja também não defende que as pessoas tenham armas ou façam uso delas. Eu recomendo que você assista esse vídeo até o fim, porque eu sei que muita gente não vai assistir, vai correr para os comentários para criticar, dizendo que fulano falou isso, Beltrano disse aquilo, o padre fulano disse outra coisa, o catecismo da igreja diz assim, assim, assado, e você está completamente errado. Presta bem atenção nos argumentos que eu vou apresentar, tem um monte de links e referências na descrição no Saiba Mais desse vídeo para que você veja onde eu me embasei. Eu estou trazendo aqui a interpretação da doutrina da fé da igreja da forma correta, porque muita gente está deturpando o que a igreja ensina. Eu separei o meu argumento em 4 partes bem práticas e bem didáticas que você vai entender tudo o que eu estou falando e depois pode conferir por si mesmo. O primeiro ponto é que não há nenhum documento de doutrina da igreja, nenhum texto de nenhum papa, nenhum documento da doutrina social da igreja ou mesmo texto no catecismo da igreja católica, não há nada, nenhum concílio ecumênico que afirma ser lícito e legítimo ao católico portar ou ter posse de arma para legítima defesa ou para defesa, proteção, prevenção pessoal contra a violência eventual. Não tem isso em nenhum texto. Eu desafio qualquer pessoa a trazer para mim um documento da igreja que diz: é lícito que o cristão católico tenha armas, mesmo que seja apenas para legítima defesa. E esse é o ponto principal da má interpretação e do mau uso de alguns parágrafos do catecismo da igreja católica quando fala sobre legítima defesa. As pessoas estão confundindo o que está nesse texto. O meu segundo ponto vai ser a argumentação de que no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, 36, Jesus manda comprar uma espada, dizendo para os apóstolos irem em missão levando uma espada. Esse texto também está muito mal usado. Não existe nenhum exegeta, nenhum especialista em interpretação da Bíblia, e a igreja também não interpreta esse texto dizendo que é lícito as pessoas comprarem uma arma para se defender, inclusive se defender em missão. O que menos se faz são missionários comprando armas ou espadas para irem em missão mesmo em lugares muito desafiadores. Se esse texto legitimasse o uso de armas de missionários no exercício do anúncio do evangelho, mesmo em lugares muito perigosos para os cristãos, a igreja permitiria que estas pessoas levassem armas e não há permissão na igreja para missionários usarem armas. O terceiro ponto é que a legítima defesa não é uma permissão para matar. Esse é outro problema que muitos estão interpretando o parágrafo 2263, 2263 do Catecismo da Igreja Católica, dizendo que, nesse texto, lá fala que católico pode matar se for em legítima defesa. E não, o texto não diz isso. Por fim, o quarto ponto da minha argumentação, que eu vou explicar aqui em detalhes cada um destes pontos, é sobre o texto do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Muita gente tem usado o Catecismo da Igreja Católica como fonte doutrinária. O Catecismo da Igreja Católica não é fonte doutrinária. Ele é apenas uma base para buscarmos os textos e a doutrina oficial da igreja. Ele é um resumo, ele não é
a doutrina oficial da Igreja. Para ficar bem claro esse ponto, eu vou explicar com um exemplo. O Papa Francisco mudou recentemente um trecho, um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que falava sobre a pena de morte. Muitos papas, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco, defendiam que não há nenhuma ação lícita em favor da pena de morte. A pena de morte é ilícita, é inaceitável. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no seu texto, dava uma interpretação dúbia. Por que o Papa Francisco pôde mudar o catecismo da Igreja Católica sem recorrer a um concílio, sem recorrer à ação ex cátedra, ou seja, mudar a doutrina de cadeira como o Papa? Eu sou o Papa, o legítimo sucessor de Pedro, eu posso mudar a doutrina ex cátedra. E o Papa Francisco também não precisou consultar o colégio de bispos ou de cardeais para saber a opinião de outros especialistas sobre esse texto. Ele mudou o texto do Catecismo da Igreja Católica porque o Catecismo não é fonte de doutrina, ele é apenas um resumo, as bases para entendermos o texto. E por ser um resumo, ele é muito telegráfico, ele é muito sujeito a más interpretações. E isso tem acontecido bastante. Por isso eu trago a referência do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, sim, é um documento de doutrina. Ele fala exatamente qual é a doutrina de fé da Igreja sobre armas. E eu vou citar aqui os parágrafos e você pode ver todas as referências na descrição. Vamos lá ao primeiro ponto. Não há nenhum documento da Igreja que fala ou afirma ser lícito ter armas. E aí as pessoas pegam lá o parágrafo 2265 do Catecismo da Igreja Católica e nesse texto o que se fala é do Estado usar armas. E o Estado é o único legítimo que tem o poder de fazer uso da força para defender a sociedade. A sociedade pode se organizar e delegar o uso da força e de armas a um grupo específico de pessoas, mas não a toda a sociedade. Isso é o que o catecismo diz. Isso está no parágrafo 2265. Mas o texto, ele não estende esse direito ao indivíduo. Isso precisa ficar bem claro. O direito ao uso da arma não está estendido aos indivíduos, às pessoas individualmente. E mesmo ao Estado, a Igreja entende que as armas não são lícitas. Isso está também no parágrafo 2315. A corrida aos armamentos não garante a paz. E eu vou saltar a parte da interpretação bíblica, que seria o segundo ponto, vou passar para o terceiro ponto já, que é a questão da legítima defesa não ser uma permissão para matar, como está no Catecismo, no parágrafo 2263. Vamos dar uma olhada o que fala exatamente o texto do Catecismo da Igreja Católica, onde está escrito: a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente. Veja, não é uma exceção a matar, que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar em duplo efeito. Quando você vai se defender de outro, tem dois efeitos possíveis. Um é a conservação da sua própria vida. O outro é a morte do agressor. Pode vir a acontecer a proteção da sua vida e a morte do agressor, eventualmente. Só se quer o primeiro, a proteção da sua vida. O outro não. Nós não queremos a morte, é o que está no texto, parágrafo 2263. No 2264, continua assim: se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. E continua: e não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. Você age dentro da medida e, consequentemente, causa a morte do outro, isso foi sem querer.
em qualquer tribunal, qualquer jurista ou especialista em direito penal vai te dizer que a legítima defesa, ela tem que ser proporcional e ela tem que ser usada para conter a violência do outro. Se em consequência causa a morte de outro, você estava agindo em legítima defesa. É muito diferente do caso daquele bandido na porta de uma escola que correu o Brasil essa notícia, em que ele saca a arma, aponta a arma para crianças e mulheres que estão buscando os seus filhos na porta da escola e uma policial, a paisana, saca sua arma da bolsa e atira no peito daquele bandido. Ela agiu em legítima defesa e dentro da medida, porque aquele bandido tinha a real intenção e clara intenção de matar e ela age, toma uma atitude antes do outro. A atitude dela é para conter a violência. Ela não tem o objetivo de matar o bandido. Matar foi uma consequência da ação em legítima defesa daquela policial. E o Catecismo da Igreja Católica, esse é o trecho mais mal interpretado, no parágrafo 2265, diz assim: a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. E aí as pessoas falam assim, o pai de família é responsável pela vida dos outros, certo? Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. O Catecismo da Igreja Católica não estende isso a todos os indivíduos da sociedade. Mesmo que o pai de família tenha o direito legítimo de proteger a sua família, cabe ao Estado a garantia da proteção individual. Vou repetir o texto. A este título, ao título de defesa, a garantia de defesa, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas. Apenas os detentores da autoridade, ou seja, o Estado, aqueles que foram eleitos ou selecionados para isso, por exemplo, a força policial. E só para finalizar essa questão de que legítima defesa não significa permissão para matar, vale ressaltar um outro trecho ainda no parágrafo 2269 do Catecismo, onde diz: o homicídio involuntário não é moralmente imputável, ou seja, não é uma culpa a ser imputada se o homicídio foi involuntário. Você agiu em legítima defesa e causou a morte, mas aquela não era a sua intenção. A sua intenção era conter a violência. Do ponto de vista jurídico, inclusive, essa é a definição de legítima defesa. É agir para conter uma violência maior, um mal maior. E sem querer você causou a morte. Mas o objetivo da legítima defesa nunca é causar a morte do outro, é conter a violência. Se você tem o objetivo de causar a morte, mesmo que sob o pretexto de legítima defesa, você é culpado de assassinato. E aí o catecismo continua: não está isento de falta grave quem, sem razão proporcional, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem a intenção de causá-la. Espero que isso tenha ficado claro, porque legítima defesa não significa que você pode ter uma arma em casa, porque isso não está escrito no catecismo, a igreja não ensina isso e também não é uma permissão para matar. Você não pode matar e estar livre da sua consciência. E mesmo para o Estado, armas não são lícitas. Veja o que diz o catecismo no parágrafo 2315. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de agravá-las. Correr para as armas, armar todo o mundo, uns para se defender dos outros,
pode agravar o risco de guerra. E mais uma vez, estes trechos do catecismo dão autoridade ao Estado e à organização da sociedade, o porte e o uso da arma para a defesa da sociedade como um todo, mas não trata do direito à arma e ao uso da arma para os indivíduos. O problema é que alguns pegam o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 36, onde Jesus orienta os discípulos para que eles vendam a túnica e comprem uma espada. E as pessoas acabam olhando ali e pensando, Jesus disse aos discípulos para quando forem em missão comprarem uma espada para se defender? O problema está na interpretação do contexto daquele momento em que Jesus está falando. E eu não estou falando apenas do contexto social, mas aquele momento, aquela fala de Jesus não se refere à espada como uma arma, mas a espada é a ação do Espírito. A nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, ela nos orienta e nos dá uma direção muito boa para entender o que está nesse trecho do Evangelho de Lucas. Jesus acaba de enviar os discípulos para uma missão, e eles chegam e dizem para Jesus: não tivemos resistência, nós fomos acolhidos, não tivemos problema nenhum. E Jesus antecipa aos discípulos: bom, de agora para frente vocês terão problemas, vocês vão enfrentar desafios muito maiores que vão colocar a vida de vocês em risco. E aí Jesus diz: antes eu falei para vocês não levarem nada, agora eu digo, levem sim, levem bolsa, levem túnica e, se for preciso, levem uma espada. O contexto é dizer, estejam preparados, porque vocês vão sofrer, vocês serão ameaçados. Qualquer um que pegar esse trecho e interpretar dizendo que Jesus permite que as pessoas comprem e tenham armas, inclusive armas de fogo, é deturpar o que está escrito aqui. Nós não podemos ir além da letra na hora de interpretar, nem adicionar coisas ao texto. Mesmo que Jesus tivesse dito, vende a túnica e compre uma espada, ele não está dizendo venda a túnica e compre uma arma de fogo. Proporcionalmente são armas diferentes. Se alguém quisesse usar esse texto neste sentido, nós não podemos adicionar arma de fogo porque são armas e estilos de defesa completamente diferentes. Mas essa interpretação que eu acabei de exemplificar aqui, ela não cabe ao texto. E a Bíblia do Peregrino diz assim: com a paixão começa uma nova etapa de hostilidade e desvio. Nós estamos no final do Evangelho de Lucas. Veja, estamos no capítulo 22. E os apóstolos terão de valer-se por si sem o apoio próximo de Jesus. Ele os envia sem apetrechos, confiantes na hospitalidade alheia, e eles voltavam contentes com a experiência. Acabou esse regime, acabou este momento e começa a batalha, mas é a batalha espiritual. Agora tem que sacrificar outros bens para munir-se de armas necessárias. A linguagem é metafórica. A espada do Espírito é a palavra de Deus, como vemos em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 17 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. No momento de ser atacados é mais importante uma arma do que um manto, mas a arma aqui é a arma do Espírito. Essa é a interpretação lógica do texto. Inclusive, o Evangelho termina com os apóstolos apresentando para Jesus duas espadas, e Jesus encerra a conversa dizendo: basta. Uma insatisfação de Jesus muito clara nessa expressão do basta, chega diante do mau entendimento dos apóstolos. Os apóstolos entenderam literalmente que Jesus estava falando de espada, de uma arma de defesa, mas Jesus diz para eles: chega, como no sentido de dizer, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Eu não estou falando de espada. Essa, inclusive, é a atitude de Jesus
quando ele vai ser preso e Pedro age em defender Jesus com uma faca e Jesus contém Pedro dizendo para ele não agir com uma espada, com a faca. E vou repetir, em nenhum momento da história da igreja nós lemos este texto de uma maneira diversa, dizendo que é permitido aos indivíduos ter posse, portar uma arma consigo. Por fim, eu vou tratar aqui do compêndio da doutrina social da igreja, porque este é um texto que não precisa de interpretação ou de releitura, como é o caso do catecismo, porque o catecismo ele é muito superficial. Ele é apenas uma introdução e uma apresentação geral daquilo que prega a igreja, e ele sim é passível de erros e a gente precisa ler com cuidado. Se você não ler com cuidado, você vai errar. Não estou dizendo que o catecismo erra, estou dizendo que ler de forma errada é passível de nos levar a um entendimento errado, como eu acabei de mostrar. Mas o compêndio da doutrina social da igreja, ele é muito direto, ele é objetivo, não tem rodeios, ele não é um resumo, ele é a doutrina por completo, muito diferente do catecismo, que é muito subjetivo, superficial. E eu mostrei isso com o caso da alteração do texto do catecismo, que falava sobre pena de morte e achava que era até lícito, e o Papa Francisco pôde alterar sem precisar de um grande movimento da igreja, porque alterar a doutrina da igreja exige que se tenha um concílio, que o Papa faça isso de forma ex-cátedra, tem todo um processo para alteração doutrinal. E o Papa Francisco não estava alterando a doutrina quando altera o texto do Catecismo da Igreja Católica. Agora, se o Papa quiser alterar algo que está no compêndio da doutrina social da igreja, aí sim ele tem que agir ex-cátedra, ele tem que agir movido por um concílio ecumênico, porque senão ele não pode alterar, porque ali é a doutrina explícita da igreja. E eu vou ser muito mais direto porque são muitos parágrafos no compêndio sobre armas, inclusive a forma como o Estado pode ou não usar armas. Até isso a igreja entra nestas minúcias. E nós vemos o seguinte, o compêndio da doutrina social da igreja afirma no parágrafo 508, todos os links e referências estão na descrição, inclusive que deve haver meta de desarmamento geral, equilibrado e controlado, e um Estado deve possuir armas apenas suficientes para a legítima defesa e a manutenção da ordem. Muita gente tem falado aí que a igreja é contra o desarmamento, que cristãos não devem ser favoráveis ao desarmamento, porque isso é coisa de comunista, de esquerdista, mas o compêndio da doutrina social da igreja diz claramente que deve-se lutar por metas de desarmamento geral, equilibrado e controlado. Desarmamento geral não é apenas dos estados e das nações, mas também dos indivíduos. E ele aprofunda ainda dizendo que não é justificável moralmente, o comércio generalizado de armas. E no parágrafo 511, defende a restrição de armas leves e individuais. Para quem ficar na dúvida de que será que aqui no Doutrina Social da Igreja ela está dizendo que é apenas o Estado, mas os indivíduos deveriam ter armas, ali o compêndio ainda nos apresenta a questão das armas leves e individuais, defendendo a restrição, o fim da fabricação de todo tipo de arma e o controle de comércio de armas e produção de armas. Eu quis fechar esse assunto com o compêndio da doutrina social porque eu comecei dizendo que a leitura do catecismo da Igreja Católica ele é superficial sobre a doutrina, porque o texto não aprofunda a doutrina. O que aprofunda a doutrina está, por exemplo, aqui no caso, o compêndio da doutrina social da Igreja. Lá nós temos aprofundado
Todos os parágrafos que eu citei, tudo que eu citei está na descrição e você pode ler ali com calma. Não fala, não existe nenhum documento, nenhum papa, nenhuma encíclica, nenhuma carta apostólica, nenhum texto da igreja, nenhum concílio ecumênico que defenda que as pessoas tenham armas. E o Evangelho, Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, tampouco defende que as pessoas tenham arma para defesa pessoal, legítima defesa, defender-se a si mesmo ou a sua família não é autorização de matar, portar ou possuir armas, mesmo que seja escondido num cofre dentro da sua casa e que você só vai pegá-la para agir contra a eventual invasão de um bandido à sua casa. Nem assim é permitido, porque cabe ao Estado prevenir e garantir os direitos civis e individuais. Cabe à organização da sociedade como um todo e não à ação de indivíduos, não à sua ação individual. O que eu posso dizer claramente é que muita gente tem feito mau uso da doutrina da igreja, uma leitura rasa e superficial daquilo que está no catecismo da Igreja Católica e na palavra de Deus. A gente tem que estar muito atento, porque o que é doutrina da igreja sempre é ensinado de forma muito clara, objetiva e direta. A igreja não deixa margens para interpretações sobre aquilo que é a sua doutrina, como a gente acabou de ver no compêndio da doutrina social da igreja. O catecismo da igreja, ele por ser um resumo, pode confundir muita gente na hora de ler, se não ler com muita atenção e não buscar em outros textos da igreja o aprofundamento sobre aqueles temas. E a Bíblia não pode ser interpretada também de maneira superficial ou deturpada, adicionando coisas que não estão no texto. A igreja nos traz uma interpretação e nós devemos confiar naquilo que a igreja ensina. E a igreja não ensina que a gente pode ter armas. A igreja, inclusive, ensina o contrário. Devem-se acabar as armas. Inclusive, o Papa Francisco tem se pronunciado corriqueiramente sobre o controle de armas e contra a produção de armas e contra a posse de armas. Portanto, nós devemos dar ouvidos à verdade da igreja e não a estas interpretações e confusões que estão disseminando na internet. Se você quiser aprofundar, tiver dúvidas, comenta aqui embaixo, dá uma olhada no Saiba Mais em todos os links e referências para que você veja os textos por si mesmo, assiste outros vídeos no canal, inscreva-se porque aqui sempre tem conteúdo católico voltado para a doutrina da nossa fé verdadeiramente e deixe também aqui o seu like, se inscreva e todas essas coisas que você já está acostumado no YouTube. Os comentários estão abertos para a gente poder aprender e aprofundar muito mais.